Você já sentiu que sua mente começou a ruir por dentro? Aquele vazio que ecoa, a angústia que não silencia, a sensação de que tudo que você construiu se desfaz. De verdade? E no meio desse desabamento, surge uma voz interna brutal. Você é isso. Você sempre foi isso. Você fracassou. Você acredita. Porque naquele momento, tudo parece real. Mas não é. É apenas o sistema límbico mandando sinais de alarme e dizendo que a sua história é estática. Mas existe uma mensagem salvadora, uma frase simples, brutalmente honesta. Isso é um momento, não um destino. E quando essa mensagem cria espaço, a mente encontra respiro, o coração encontra sentido, e você começa a descobrir que, mesmo no colapso, existe chão para pisar. Este vídeo é sobre a força de uma frase, sobre a coragem de se lembrar de que você não é seu pânico, e sobre a liberdade de caminhar, mesmo quando a mente quer te parar. Quando o mundo interno desaba, você sente que não existe mais chão, que a esperança evaporou, que cada escolha te afundou um pouco mais. E é natural que nesse limite, sua mente tente te convencer. Você é isso. Foi feito de fracasso. Não vale a pena. Mas isso não é verdade. É mentira emocional. É o alerta interno te dizendo que você precisa parar e se proteger. E você cede. Dá razão ao colapso. Fica no chão. Aceita que essa seja sua nova realidade. Mas o estoicismo ensina que isso é engano do sistema límbico. Porque ali dentro existe uma outra voz. A voz da razão. A voz que diz, isso é um momento, não um destino. Quando a tormenta provoca queda, você corre o risco de achar que ela te inventou, mas ela apenas te revelou. E quando você se lembra, isso passa. Uma cortina se abre, um espaço de lucidez emerge, e você descobre que a queda não vai ser eterna. A mensagem soa simples, mas ela carrega um efeito poderoso. Desvincula a sua identidade da tempestade. Você deixa de ser essa dor e passa a ser o que permanece mesmo quando tudo desaba. Não é consolo frágil, é reorientação radical. Porque o maior risco não é sentir colapso, é acreditar que o colapso te define. Quando você entende, isso é só um capítulo, não a história toda. A resiliência nasce. A queda machuca, mas não te altera. Você é maior que a dor que passa, porque ela jamais foi você. Quando a mente colapsa, ela não quer ouvir explicações. Ela não absorve lógica. Ela não assimila conselhos. Ela está em modo de sobrevivência. Você tenta pensar positivamente e nada muda. Tenta racionalizar, buscar soluções, ouvir alguém bem-intencionado dizendo, vai passar. Mas tudo ecoa como vazio. Porque quando a dor toma conta, a mente só quer uma coisa, segurança emocional. E essa segurança não vem de palavras bonitas, vem de frases firmes, simples, claras, âncoras. Nesse momento, uma única frase pode te salvar. Não porque resolve tudo, mas porque interrompe o ciclo da ruminação. Aquele looping mental em que tudo é ameaça, urgência, catástrofe. A filosofia estoica entende isso com maestria. Ela não entrega consolo vazio, ela oferece chão, e um exemplo disso está em Epicteto. Suporte e renuncie. 2 palavras, 2 verbos, uma âncora. Suporte. Aguente o que está acontecendo agora, sem resistência emocional desnecessária. Renuncie. Solte o que não está sob o seu controle, o que não depende de você, o que já foi. Essas palavras são como uma alavanca. Elas não pedem que você sorria, nem que pense positivo. Elas te pedem apenas presença, coragem de respirar no meio do caos, sem tentar resolver tudo de uma vez. Quando sua mente está afogada em ansiedade, medo ou desespero, você não precisa de explicações complexas. Precisa de algo que quebre o transe, algo que te traga de volta para o agora. E uma frase direta, honesta, que fala com a sua parte lúcida. É exatamente o que te ancora.
Talvez você precise repetir em voz baixa: eu não preciso entender tudo agora, só preciso continuar presente. Ou simplesmente, suporte e renuncie. Essa é a força de uma filosofia viva. Ela não está nos livros, está nas palavras que viram âncora, quando tudo dentro de você ameaça naufragar. Sua mente em colapso não quer conselhos, ela quer firmeza. Ela quer lembrar que mesmo no caos, existe escolha, existe chão. E às vezes, tudo o que você precisa é de uma única frase que te devolva a si mesmo. Nos dias de caos, a primeira reação é desespero. Você quer resolver tudo, quer acabar com a dor o mais rápido possível. Quer voltar ao normal, mesmo sem saber o que é normal agora. E é aí que você se atropela. Corre por dentro, busca respostas que não chegam, faz promessas a si mesmo que não consegue cumprir. E quanto mais tenta se salvar, mais se afunda. Até que algo muda. Quando você cansa. Quando a mente silencia, não por alívio, mas por exaustão. E então, você decide apenas suportar. Essa decisão é uma ruptura. Você para de brigar com a dor e começa a se sentar ao lado dela. Não para adorá-la, mas para reconhecê-la. Para deixar de negar o que está acontecendo. Nesse momento, algo essencial acontece. A lucidez retorna. Não como alívio imediato, mas como clareza silenciosa. O estoico entende que suportar não é resignação, é força racional, é maturidade emocional. Marco Aurélio escrevia para si: você não precisa escapar da dor, precisa apenas suportá-la com dignidade. É aí que você entende. Sua força não nasce ao evitar o colapso. Ela aparece quando você permanece dentro dele, sem fugir de si, sem fingir que está bem, sem dramatizar nem se vitimizar. Você passa a agir devagar, mas com presença. Você não busca salvação, busca estabilidade. E isso muda tudo. Porque o verdadeiro poder não está em resolver rápido. Está em suportar com firmeza, em aguentar a dor sem se dissolver nela. Você não está fraco, está aprendendo a ser forte de um jeito novo, um jeito estoico, sereno, firme, autêntico. A clareza não chegou quando tudo se resolveu. Ela chegou quando você parou de tentar fugir da dor e começou a caminhar com ela. O caos não some com pressa, ele se dissolve com presença, e essa presença começa quando você decide suportar. Você passa dias esperando melhorar, acreditando que quando a mente acalmar, aí sim você vai agir. Quando o coração parar de doer, você retoma a vida. Quando o ânimo voltar, você começa. Mas o tempo passa e nada volta. Porque você colocou sua ação nas mãos de um estado emocional. E o emocional nesses dias é instável, profundo, pesado. E então, tudo paralisa. Até que um dia, você entende. Não precisa estar bem para continuar. Você só precisa continuar. Mesmo de pé, tremendo. Mesmo com o coração quebrado. Mesmo com a mente bagunçada. Porque não é a motivação que te move nesses momentos. É a direção. O estoicismo é direto. Você não age porque se sente bem. Você age porque é o certo. Porque precisa. Porque isso sustenta sua sanidade. Sêneca diria: a disciplina é a liberdade disfarçada. Quando você decide continuar, mesmo quebrado, você prova que sua integridade não depende do seu estado interno. Você não precisa esperar clareza para dar um passo. Às vezes, é o passo que traz a clareza. Você levanta, faz o básico, arruma a cama, toma um banho, faz o que tem que ser feito, mesmo em frangalhos. E aos poucos, esse movimento silencioso reconstrói seu chão interno. Não precisa parecer forte, não precisa parecer bem, precisa apenas manter o ritmo, com dignidade, com constância. A vida não espera sua mente estar perfeita para continuar. E você também não precisa, porque existe um tipo de força que só nasce nos dias em que tudo dói. E mesmo assim, você não para. Você não precisa estar pronto, nem pleno,
nem curado. Você só precisa continuar andando, um passo de cada vez, mesmo com dor, mesmo sem esperança. É essa escolha que diferencia quem afunda de quem renasce. Em momentos extremos, tudo parece urgente, tudo soa como risco. Sua mente grita: resolve agora! Foge disso! Você não vai aguentar! E nessa avalanche, você perde a lucidez. Começa a responder ao que não é real. Corre de ameaças que não existem. Luta com fantasmas criados pela ansiedade. É nesse caos que uma única frase me salvou: respira. A sua mente está mentindo agora. Essa frase não foi motivacional. Foi factual. Foi um lembrete direto ao meu cérebro em pânico. Nem tudo que você sente é verdade. Nem tudo que você pensa é realidade. Porque em estados de desregulação emocional, o sistema nervoso entra em colapso. O eixo HPA ativa o modo luta e fuga. Seu corpo entra em sobrevivência. Mas você não está diante de um leão. Está diante de um pensamento. O estoicismo ensina: não lute contra o mundo externo quando a verdadeira batalha está dentro da sua percepção. Epicteto diria: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. E é exatamente isso. Sua mente está mentindo agora. Mentindo que você não aguenta. Mentindo que isso nunca vai passar. Mentindo que você é fraco, perdido, quebrado demais. Mas você não precisa vencer essa mentira brigando com ela. Só precisa respirar e lembrar: isso é só o corpo tentando te proteger. Mas você está no comando agora. Ao repetir essa frase, você ativa o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro. Você interrompe o looping, ganha tempo e recupera a escolha. Você não precisa se convencer de nada. Não precisa forçar positividade. Só precisa desacelerar a resposta automática da mente. Essa frase: respira, a sua mente está mentindo agora. Virou minha âncora, minha pausa, meu portal de volta à consciência. Você não precisa lutar com sua mente em crise. Só precisa lembrar: ela está em pânico, não em verdade. Respire, espere e não acredite em tudo o que você pensa quando estiver em queda. Essa simples lembrança pode ser o ponto de virada entre o colapso e a retomada do seu eixo. Durante muito tempo, eu achava que paz era o contrário da dor. Que paz era o alívio total. A mente leve, o coração tranquilo, as emoções organizadas. Mas isso nunca durava. Porque a vida não para de se mover. E mesmo quando tudo parece em ordem, algo sempre nos toca. Uma lembrança, uma perda, uma dúvida. Então eu percebi: a paz que eu buscava era uma ilusão emocional. Uma tentativa de congelar a vida para não sentir mais nada. E essa ilusão me deixou exausto. Porque quanto mais eu tentava me sentir bem, o tempo todo, mais frustrado eu ficava por não conseguir. Até que veio a virada. Eu entendi que paz não é ausência de dor, é presença de direção. A paz verdadeira é quando, mesmo sentindo tudo, você sabe onde está pisando. Mesmo triste, você continua. Mesmo inseguro, você sustenta suas escolhas. Essa é a paz estoica. Não a que busca conforto, mas a que encontra coerência. Marco Aurélio dizia: você pode viver em paz se agir em conformidade com a sua natureza. E isso me transformou, porque eu parei de buscar alívio e comecei a buscar sentido. Comecei a me perguntar: essa dor está me ensinando o quê? Essa crise está me apontando para onde? E foi aí que percebi: quando você tem direção, a dor se torna suportável. Ela se torna parte do caminho, não o fim dele. Você não precisa esperar se sentir bem para se reorganizar. Você só precisa encontrar um norte, mesmo pequeno, mesmo silencioso. Porque a paz verdadeira não depende da ausência de tempestades. Depende da força do seu leme. Pare de esperar alívio e comece a buscar direção. A dor vai passar, mas enquanto ela estiver aí,
ela pode ser o impulso para algo mais profundo, a construção de uma paz que não depende do externo, mas de um compromisso interno com quem você está se tornando. Por muito tempo, eu me via como vítima da vida, das pessoas, das circunstâncias, dos traumas, das perdas. Era como se tudo estivesse fora do meu controle e eu estivesse condenado a sobreviver às ondas. E, de certa forma, era verdade. Eu estava ferido, desorganizado, machucado por histórias que eu nem sabia que ainda me atravessavam. Mas havia algo pior do que a dor. A sensação de impotência, de que eu era só um pedaço da tempestade, de que não havia nada a fazer, a não ser esperar que tudo passasse. Até que uma pergunta simples mudou o rumo. Isso depende de mim? Essa pergunta é brutal, porque ela te tira do papel de vítima e te coloca como protagonista ferido, não curado, não perfeito, mas responsável. Responsável pelo que ainda pode ser feito, pelo que pode ser sustentado, pelo que pode ser reconstruído. Essa foi a virada. Eu parei de me perguntar por que isso aconteceu comigo e comecei a me perguntar: o que eu vou fazer com isso agora? Essa pergunta é estoica. Ela tira o foco do passado e devolve você ao presente, ao único lugar onde algo pode realmente ser feito. Epicteto dizia: não nos cabe controlar o que nos acontece, mas sim como respondemos ao que nos acontece. A partir dali, eu me permiti sentir dor, mas não me permitir ser comandado por ela. Assumir a dor não significa viver em sofrimento. Significa dizer: eu estou ferido, mas ainda posso decidir. E isso é poder. Poder real, silencioso, transformador. Você não precisa ser perfeito para recomeçar. Você só precisa parar de terceirizar a responsabilidade pela sua reconstrução. Não por culpa, mas por consciência. Quando você para de se ver como vítima, a sua história muda de tom. Você não é mais o sobrevivente passivo. Você se torna o autor, ainda ferido, ainda vulnerável, mas agora, desperto. E isso é o começo da liberdade. Pouca coisa dói tanto quanto sofrer. E se sentir envergonhado por isso, a mente já está em queda. E por cima, você começa a se julgar por não estar bem, por não estar forte, por não estar funcional. Você se olha no espelho e pensa: eu deveria estar aguentando melhor. Já era para ter superado isso. Que tipo de pessoa ainda se abala com isso? Mas essa vergonha é um veneno silencioso, porque ela transforma uma dor legítima em uma identidade distorcida. Você começa a achar que está fraco demais para ser respeitado, que sua dor te rebaixa, que ninguém mais te verá com os mesmos olhos se souber o que você sente. Até que alguém diz, ou você lê, uma frase simples: a dor não diminui sua dignidade, ela revela seu valor. E tudo muda. Você entende que sofrer não é sinal de fraqueza, é prova de profundidade. É reflexo de um coração que sente, de uma alma que ainda está viva. O estoicismo não é sobre se anestesiar, é sobre não se perder na dor. Marco Aurélio escrevia sobre suas angústias pessoais em meio a guerras. E mesmo diante do caos, ele dizia: se algo te dói, então é porque vale algo para você. Essa dor que você sente, ela fala sobre o seu amor, sobre sua entrega, sobre sua humanidade. E o que define você não é o sofrimento, é o que você faz com ele, é o modo como você o carrega, com presença, com verdade, com silêncio digno. Você não precisa esconder que está mal para ser respeitado, você precisa só não se trair nesse processo. O respeito verdadeiro não vem da aparência de força. Vem da coragem de permanecer inteiro, mesmo sangrando. A dor não tira seu valor, ela o revela. Você não é menos digno porque sofre, é mais real, mais profundo, mais humano. E no fim, é isso que te torna forte, de verdade. No início, parece o fim. O colapso chega e você perde o chão. Tudo o que você acreditava se desmancha. Planos, relações, identidades.
Tudo começa a ruir, e a mente tenta dar sentido. Você fracassou. Você perdeu. Você está quebrado demais. Mas não é isso. A dor não está te matando. Ela está te desmontando, porque a versão que você era já não te sustentava mais. E o colapso veio como parto. Brutal, sim, mas necessário. Foi aí que eu compreendi. Isso não é fracasso. Isso é nascimento. É uma nova estrutura sendo formada. Mesmo que no escuro, mesmo que em silêncio. Marco Aurélio escreveu: tudo o que acontece é suportável, se você o encara como natural. E o natural da vida é o ciclo. É a ruptura. É o desmoronar para depois reconstruir com mais coerência. Nada que é profundo nasce sem dor. Você está passando por uma demolição interna, mas não é destruição gratuita. É limpeza. É preparação. O que te doeu está te revelando. O que te quebrou está te mostrando onde estavam as rachaduras. E agora você pode reconstruir diferente, com base mais firme, com valores mais seus, com presença mais autêntica. Essa dor não veio para te derrubar. Veio para te reposicionar. Ela está te empurrando para a vida que você resistia, para a coragem que você adiava, para a verdade que você evitava. Você não está fracassando, você está nascendo. E como todo nascimento, é escuro, apertado, confuso. Mas do outro lado, tem luz, tem ar, tem espaço. Nem toda dor é um fim. Às vezes, ela é o início. Você não está quebrando. Está saindo do molde antigo. E isso, por mais duro que pareça, é o maior sinal de renascimento. No fundo do poço, você acha que tudo acabou, que não há mais o que salvar, que sua força se esgotou e que agora é só escuridão. Mas foi nesse lugar, no ponto mais baixo, que uma metáfora salvou minha mente. A semente precisa apodrecer antes de florescer. Essa frase mudou tudo, porque me fez perceber que aquele vazio não era o fim, era solo, era preparação. A escuridão onde eu estava não era cova, era sementeira. E o que eu sentia como morte era, na verdade, germinação silenciosa, transformação interna, desconstrução da casca para dar lugar a uma nova raiz. No ciclo natural da vida, a semente só cumpre seu propósito quando se desmancha, quando deixa de ser o que era, quando se desfaz, para então renascer. E ali, na dor mais profunda, eu entendi. Minha mente não estava falhando, estava sendo reorientada. Não era sobre voltar ao que eu era sobre permitir o surgimento do que eu ainda não conhecia em mim. O estoicismo chama isso de alinhamento com a natureza. Marco Aurélio dizia: o que acontece é necessário, e o necessário coopera com a razão. Mesmo quando dói, mesmo quando parece injusto, a vida continua trabalhando por dentro, e a crise é o início da reestruturação. Você não precisa saber como florescer agora, só precisa aceitar que está no solo, que está sendo nutrido em silêncio, que está germinando, mesmo que não veja. A natureza não tem pressa, ela tem propósito. E você também. Você não está enterrado, você está plantado. Essa dor que parece fim é a fundação de uma nova versão sua. Você ainda vai florescer, e quando isso acontecer, vai entender que foi no escuro que tudo começou a fazer sentido. Você passou por muita coisa, e talvez ainda esteja passando. Sua mente em pedaços, seu corpo esgotado, sua fé abalada. Você tentou entender, tentou controlar, tentou fugir, mas, no fim, percebeu que não era sobre escapar, era sobre suportar, era sobre sustentar a si mesmo quando nada mais sustentava você. E foi aí, nesse silêncio interno, que você ouviu algo diferente. Uma mensagem, uma frase, um princípio. Algo que não te prometeu alívio imediato, mas devolveu direção. Algo que não apagou a dor, mas te lembrou de quem você é, mesmo ferido. Você começou a entender que não precisa estar bem para continuar.
Não precisa se salvar de tudo agora. Não precisa mais pedir permissão para existir no seu próprio tempo. Cada dor foi revelação. Cada queda, um ponto de reinício. Cada colapso, uma demolição do que já não te sustentava. E agora, talvez você perceba, você não está mais no fundo. Está enraizando, está germinando, está se tornando. E se hoje ainda dói, se hoje ainda pesa, lembre-se, a semente não vê a flor enquanto está debaixo da terra, mas ela já é flor, só precisa de tempo e presença. Você não é a dor, você é quem a atravessa, e essa travessia já é força.